Olá, amigo, a paz do Senhor Jesus para todos vocês em nome do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. Estou passando por aqui para deixar uma reflexão para todos nós, aproveitando o tempo, e temos que remir o tempo. Jeremias 23, você pode abrir a tua escritura aí, a gente vai estar lendo junto, porque a Bíblia diz, Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Então, de todo jeito, o homem, quando ele dá ouvido à palavra de Deus, ele é bem-aventurado. Diz assim a palavra do bom mestre. O capítulo 23, versículo 23 e 24 diz assim, Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Ele está interrogando, esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja? Ele continua falando. Porventura, não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. Então, amado, analise bem o tamanho desse nosso Deus. O tamanho desse maravilhoso que eu não tenho palavras para expressar nesta mensagem, mas o Senhor com certeza Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre para aqueles que buscam. Então eu quero trazer uma reflexão sobre algumas coisas que acontecem e a gente diz, não, isso daí não vai acontecer nada não, vai ficar por isso mesmo, porque Deus ele está no céu, mas não está nem aí. Muitos dizem isso, né? Muitos dizem. Mas eu quero dizer para você que o céu é o trono dele e a terra é o estrado dos seus pés. De tamanho, grandiosidade esse Deus. Ele está te vendo aí nesse momento onde você está, no teu carro, na tua casa, andando pela rua, no teu trabalho, onde você estiver, mano. Porque a onipotência pertence a Deus, a onisciência também a Ele e a onipresença a Ele. Esses são os maravilhosos, mais lindos atributos que alguém que é divino só pertence à divindade e mais a ninguém. Satanás, ele queria ter isso, mas ele não tem. Ele é um grande oportunista. Ele usa suas estratégias malignas e depois diz que viu. Não, é porque com certeza ele armou e as pessoas caíram nela. Mas recebemos essa mensagem gloriosa e chegamos até a um outro assunto para a gente fazer um resumo e fecharmos hoje com esta palavra sobre o rei Davi. Todo mundo sabe que Davi era um homem segundo o coração de Deus e o Senhor tirou atrás das malhadas. Era pastor de ovelhas. Deus colocou ele no trono, um dos tronos mais cobiçados, que era o trono de Israel. Hoje acredito que deve ser, pela vaidade humana, o trono dos Estados Unidos, né? Mas deixa isso para lá. E aí, o que acontece? Um certo dia Davi, ele não vai à guerra e ele fica pelo seu palácio andando para cima e para baixo, fazendo aquilo que não poderia ser feito e nem fazer. E ele alcançou, os seus olhos alcançaram com certeza alguém ali que tinha ido para a guerra, que era Urias, e a sua esposa estava se banhando. Meu Deus! E ele viu, segundo texto, aquela mulher era bela, era linda, e ele não resistiu, amado. Veja bem o que é o espírito da cobiça. Quantas vezes você, nós não temos resistido e sabemos que não podemos praticar, fazer essas atrocidades terríveis. Tomar cuidado com isto. Essa palavra de Deus fala ao nosso coração no dia de hoje. E o que acontece? Davi vai, chama o seu subordinado e diz, eu quero aquela mulher aqui. Alguém diz, mas Senhor, aquela mulher, não, mas eu quero ela. E resumindo, Davi teve um caso com aquela mulher e
aquela mulher ficou grávida. Davi agora começou a ficar perturbado, não sabia o que fazia, porque o seu marido estava na guerra e ela estava grávida, e agora? Então Davi ficou tramando o que ele poderia fazer. Mas o inimigo é sujo, ele faz, depois ele dá alguma sujeição e depois o homem mesmo cai no buraco que cavou. E o que é que ele faz? Davi vai e chama o seu marido para vir e prepara ali um jantar para que ele fosse dormisse com a sua esposa, e aí ficava tudo bem, porque ele dormiu com ela, com certeza aquele filho seria dele. Mas a mão de Deus é poderosa, amado. E a Bíblia diz aos Hebreus, capítulo 12, versículo 13, que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós devemos prestar conta. Isso é uma escritura gloriosa. Outra escritura que a gente não vai estar lendo por causa do tempo. Tem muito espaço aqui, fica difícil para a gente fazer esse transporte para o Facebook e para outras plataformas. Amós, no capítulo 9, versículo 3 a seguir, diz que se o homem ele tentar se esconder da presença de Deus, ir para o deserto, para os vales, para os montes, para os mares, e subir, Deus o trará ele de onde ele for. Então não tem para onde o homem se esconder diante dos olhos daquele que é como uma chama de fogo. Resumindo, o homem ficou a noite na rua, mano. Pensou vindo de uma guerra, de uma batalha, em vez de ficar descansando com a sua esposa, não, ficou na rua, porque ele falou, não, eu não sou digno de ver os meus companheiros, porque ele era um dos chefes da batalha, e saber que o povo dele estava em guerra, e ele lá bem bom com a sua esposa dormindo, não, ele falou, não, isso não pode acontecer. Irmão, isso aí acabou com Davi, isso aí matou Davi, pois a mão de Deus já começou apertando o coração e o sentimento de Davi. Ele faz o quê? Ele trama a morte do seu companheiro, e que tantas vezes o livrou com certeza lá nas guerras. Ô irmão, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, de tanta maldade que nós já praticamos nessa terra. Mas a misericórdia é para aqueles que buscam. Você tem buscado a misericórdia dele? E Davi mata Urias, escreve uma carta para aqueles que são subordinados deles, que estão na batalha, e coloca Davi, coloca Urias na frente da batalha, e ele morre. E aí Davi recebe a notícia, e ninguém estava sabendo, só pessoas que com certeza executou essa obra ruim, perversa. Mas aí a mão de Deus estava vindo sobre a vida de Davi. Davi continua suas atividades como não tivesse acontecido nada. Aí de repente alguém faz uma visita, ou seja, Deus através do ser humano, porque, amado, Deus tem que me usar, Deus tem que usar você de uma maneira ou de outra para pregarmos o seu evangelho, a sua palavra, que é o alimento. E o homem chega no palácio, é bem recebido, o profeta Natã, e ele fala, ó, Davi, eu tenho uma mensagem para você e me ajude aí. Ele falou, ele falou, olha, existia dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha bastante ovelhas e o pobre só tinha uma ovelha, e essa ovelha que ele tinha, ele a amava como se fosse filha sua. E um certo dia, um visitante foi visitar o rico, e esse rico pegou a única ovelha que esse pobre tinha, matou para servir para o seu hóspede, né? Ou seja, aquela pessoa que visitou esse rico. Então, quando Davi ouviu isso, amado, ele ficou furioso, ele se revoltou e falou, não, antes que Natã perguntasse para ele, já tomou a palavra e falou, não, este homem
tem que restituir esse pobre com uma infinidade de ovelhas e depois pagar com a sua vida. Ô irmão, é eu e você que damos a nossa sentença. Pois a Bíblia diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. O aviso de Deus está sobre essa terra. Estamos aí no meio de fogo cruzado, numa pandemia desgraçada e miserável que assola esse planeta, e o homem ainda não acordou. O homem pensa que isso vai passar e com certeza voltará tudo que era de novo. Esse mundo, amado, não será mais o mesmo, pois aqueles que sobrarem, que com certeza vão sobrar bastante, se preparem, porque a mão de Deus está estendida sobre esse planeta. E o que acontece? Natã olha para aquele homem e diz: este homem, Davi, é o Senhor, meu rei. Irmão, aquilo ali foi terrível para Davi. Davi não queria aceitar, mas era a realidade. Caiu a capa, a máscara, caiu tudo. Pois este mundo, amado, não ficará impune. Sodoma e Gomorra, com as suas atrocidades que fizeram, Deus o condenou. E eu quero dizer para você que este mundo também será condenado pela ira do grande Deus. E que você se apresse a ir para os seus pés, porque aqueles que se humilham, logo eles serão exaltados. E esta palavra, irmão, amigo, fala ao teu coração neste dia. Deus está nos dando mais uma oportunidade para esse sistema corrompido, sistema onde os homens não se entendem, aonde os seus prazeres estão em primeiro lugar. Mas eu quero dizer para você nessa palavra que em primeiro lugar na nossa vida tem que estar o eterno. E Davi passou por momentos terríveis. Eu quero deixar essa história aqui verídica, que está em 2 Samuel no capítulo 12 e outros versos que estão espalhados sobre esse grande universo que é a palavra de Deus. E Natã diz: Davi, estou terminando, amado. Natã diz: Davi, Deus não te deu tudo o que você tinha? Te deu riqueza, autoridade, tirou você atrás das ovelhas e colocou num trono, te deu muitas e muitas mulheres, você tinha, te deu tudo, Davi. E outra coisa, Davi, ele falou que se você não tivesse contente com o que você tinha, ele te daria muito mais ainda. Ô irmão, que palavra é esta, irmão? Não existe outro algo mais terrível de que a palavra, pois a palavra, ela sendo verdadeira, ela alimenta, ela rejuvenesce o coração humano, ela restaura, ela limpa, purifica. Mas a palavra, quando ela é negativa, ela também lança o homem por terra. Davi ficou destruído. E Natã falou: tem mais outra coisa, Davi, o teu filho. Davi falou: não é isso que eu estou ouvindo. Falou: pois é, o teu filho vai morrer. Ô irmão, acabou com Davi. Mas leia o Salmo 51 e você vai ver que Davi, ele pede misericórdia a Deus. Isso daí eu não estou trazendo para que eu venha falar sobre Davi, não. É para que a gente entenda que nada ficará impune diante dos olhos dele. E nós mesmos, às vezes, é que damos a nossa sentença. Eu poderia falar de Mardoqueu, eu poderia falar de Amã,
Eu poderia falar de outros deuses, de outros reis, mas vai ficar para a próxima aqui, porque também Amã, ele deu a sua sentença quando o rei perguntou para ele o que ele faria para um homem que o livrou ele da morte. E Amã pensou que era ele, mas isso é uma outra história. Eu quero voltar para Davi, para que a gente termine, para não ficar tão extenso esta mensagem que é muito gloriosa para nós. Mas eu voltarei aqui nessa mesma plataforma falando desse homem, Amã, para que você entenda melhor o que Deus faz, pois os seus olhos é como chama de fogo. E ali Davi não aceitou a morte do seu filho. Sabe para onde Davi foi? Para cinza, irmão. Davi tirou a sua coroa real, terrível. Tirou os seus anéis, as suas vestes. Irmão, ele se despiu, ele se lançou por terra para cumprir aquilo que Pedro falou. Humilhais vós perante a potente mão de Deus, pois no tempo certo ele vai te exaltar. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. E Davi ficou 7 dias sem comer pão e sem beber água. E um certo dia alguém que olhava o rei, a situação dele na cinza ali, porque ele estava relutando contra a palavra de Deus, irmão. E ninguém, nem eu, nem você, pode relutar contra esta palavra. Pois está escrito Mateus 24, 35. E passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Ah, meus queridos, mas o profeta Isaías escreveu, 55:11, que ele vela, pois a palavra dele não voltará vazia para ele. Jeremias, capítulo 1, versículo 10 a seguir, você encontrará essa escritura que ele vela para cumprir com a sua palavra. E essa mensagem, ela venha de encontro ao teu coração. Que você, amado, que você seja mais um privilegiado e que esta palavra, ela ache um lugar em tua vida. E que você pare um pouquinho para pensar naquilo que às vezes você estava pensando de fazer. Não, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque tudo ele fará. Que Deus abençoe e fique com essa mensagem gloriosa e veja que o homem mesmo, ele escreve a sua sentença, e foi o que aconteceu com Davi. O seu filho morreu e Natã falou que a espada com certeza ia começar na casa de Davi. Leia a história de Davi e veja que é terrível, que Deus julgará toda essa nação de acordo com aquilo que merece. Que Deus te abençoe e um abraço para todos vocês. Fiquem todos na paz gloriosa desse maravilhoso Deus que é a nossa vida.